youtuber assim. Não, só que Que aí aí o problema do telefone é que fica lento, entendeu? Não, Vamos fazer um Mas teste como aqui. assim? não fica lento, O que não. que fica lento? Fazer um teste aqui. Ué, o que que fica lento, mano? O que fica lento? Não. O meu J5 é bom, me dá de boa. Se Motorola for pior que o meu J5 de 4 anos atrás. O teu é Motorola, Pedro? Não, J5 Só tô assim. falando. Ah, tá. Olha, entrou. Ué, o celular dele é igual ao meu? Tá de boa, professor. Tá. Aí. Não, não. Não sei se ele mostrasse. Ai. Ai, 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 ai. muta algum. Aí, perfeito, perfeito. Bravo. Não, só Tá obrigada. dando interferência ainda? Já resolveu. Ele já sumiu? Ele entrou em choque. Meu Deus. Sim. Ele ficou meio em choque, tá ligado? Porque todo mundo fica meio em choque quando acontece isso. Nossa, bem melhor. Por que não deita? Ô, Carlos! Professor, o senhor tá usando a caixa de som do PC, né? O professor só tá mutado no telefone. Meu Deus, é muito difícil, tá mal. Dele, cara, eu tô com Oi. dele. A Aí, cara perfeito. dele, tadinho. Melhorou? Perfeito. Tá. Agora deixa eu treinar. Deixa eu ver o que tá pra fazer aqui. Dá pra ver? Tem? Tem não. Tem? Dá pra ver, gente? Acho que a resolução Não. é baixa, né? Dá pra ver bem serrilhado. André. Foi aquele do texto. E agora? Ah, deu uma melhorada, né? Ixi, a resolução é baixa. Tô vendo pelo computador aqui. Tá ruim. Aí eu teria que escrever maior, né? Ele vai escrever. Ele vai escrever. Tá muito compactado, sei lá. Acho que é a internet dele, não? Nada, né? Mano, o professor tá muito pixelado. Mesma coisa. Ele tá muito Minecraft. Surpresa! Minecraft. É, vamos treinar essa ideia aqui. Vamos. A cara dele. A cara dele. Parece que a meu pai tirando foto. né, cara? Podia colocar ao contrário, já que ele tá vendo pelo notebook. Acho que não vai fazer experimento. Tá? Mano, é só ele ser esperto, mas né, deixa. Oi. Oi. Agora sim. É, tá bom. Pode? Porra. Aê! Aê. O professor tá. Desligou a luz, melhor. puxou a cortina e ainda tem sol no quarto dele. Show de bola, então. Beleza. Então vamos assim. Show de bola. Pessoal, então novamente, bom dia para todos. Hoje vamos dar continuidade aos nossos assuntos de física. Na página. Deixa eu só ver a página aqui. Ai, meu pescoço.
112 do livro Ai, professor. são página 112. Professor, grava a aula. Ah, obrigado. Quase eu esqueço. Eba. Ai, Que foi? gente, tô te vendo. Tô te vendo. Que? Quê? Travou a carinha dele. Ué, Oi? No final, O que Leandro. aconteceu, mano? Nada. Tava falando. Ó, Beleza, agora vai. ele estava parado, meu Deus do céu. Então, Ele na foi página imóvel. 112, se eu não me engano, ou um pouquinho isso. mais para Meu Deus, velho. frente, um pouquinho mais para trás. Será que é pra. Tirei print, foda-se. Fala sobre força é uma grandeza vetorial, né? Então, a gente vai dar continuidade a isso. Então, a gente vai ver outras coisas sobre os vetores. Na aula passada, eu mostrei para vocês como é que a gente Sim, tô entendendo. De novo. faz a soma de vetores seguidos, seguido do outro, Ele está travado pra mim. tá Ele tá certo? viajando no tempo, E velho. traçar o vetor resultante da origem do primeiro, da bundinha do primeiro até a cabecinha do último. Então, a gente falou para deixar um pouco mais fácil de visualizar, né? Eu Mas vou mandar a usar forma correta raro de do se falar é depois. da origem do primeiro até a extremidade do último. Hoje a gente vai aprender uma outra regra para fazer a soma vetorial, pessoal. Ela é chamada regra do paralelogramo. Do paralelogramo. Ah, Certo? Eu, particularmente, gosto de chamar que é a regra O quê? geral da soma de vetores. Na minha Que foi, concepção, Pedro? seria a regra geral da soma de vetores. Os outros modos de somar, exatamente, João. Imagens capturadas A de outra forma de fantasmas. somar os Em vetores é uma forma intuitiva que a gente acaba fazendo sem precisar, por exemplo, usar a regra geral, né? Mas a regra geral é de onde advém todas as formas de soma de vetores, tá? Então eu vou mostrar um exemplo aqui, usando a regra do paralelogramo. Vamos lá. Então eu tenho dois vetores saindo do mesmo ponto. Ah, tá. Peguei que travou. Daí, eu tenho dois vetores saindo do mesmo ponto. Esse ponto que eu coloquei aqui. É só nessa ocasião, meninos, quando eu tenho dois vetores saindo do mesmo ponto, que eu consigo calcular o ângulo entre eles. Então, preste atenção nessa informação. O ângulo entre dois vetores só é calculado a partir de um ponto que sai esses dois vetores. Então, eu vou chamar esse daqui de A e esse daqui de B. Certo? Então, o ângulo entre os dois vetores A e B é 60 graus. Eu escolhi 60 graus. Não é obrigado a ser sempre 60 graus. Como é que eu aplico a regra do paralelogramo? Eu vou pegar aquele vetor A lá de baixo, certo? Colocar uma régua aqui, Oi? paralela ao vetor. sei lá, mano, tua voz tá dando. E lá na extremidade do B, então eu vou subir a Minha régua voz? Tô de Discord. e desenhar o mesmo vetor. Hum, eu não sei o que que é. Será que tem supressão de redução da vontade de fala? Aquele vetor A, então lá de baixo, eu redesenhei ele aqui em cima. Vetor A. Só que como é que eu fiz isso? E por que eu usei a régua? Porque eles têm que ficar paralelos um ao outro. Ou o máximo possível paralelo, né?
que eu fiz? Eu só levantei a régua, então. Tá um pouco inclinado. Deixa eu ajeitar. E subir. A mesma coisa eu vou fazer com B. Então, vetor B, eu pego a régua só para me ver como é que ele vai ficar do outro lado, paralelo. Fica mais ou menos assim, então. Oi? Oi? Não. Não sei. Pronto. Vetor B. Olha aí, ó. Observe que formou uma espécie de retângulo, né? Mas não é um retângulo, é um paralelogramo. O que é um paralelogramo, gente? São um quadrilátero, ou seja, tem quatro lados, certo? Com seus opostos paralelos. Por isso que ele se chama paralelogramo, porque os seus opostos são paralelos. Então, pode ver que B é paralelo a B, certo? Eles vão juntos assim, ó, e nunca vão se cruzar. A mesma coisa com A. Esse meu vetor A aqui de cima é paralelo a esse meu vetor A aqui de baixo. Então, eles vão seguir juntos. Se fosse uma reta, né? Eles iam juntos, não iam se cruzar. Beleza. Professor, então como é que eu faço para mim saber a soma do vetor A mais o vetor B, que foi o que a gente fez na aula passada, né? A soma do vetor A mais o vetor B será o seguinte. Sabe de onde eu formei o ângulo aqui, de 60 graus? Vai ser a origem do meu vetor. E a extremidade do meu vetor é onde eles vão se encontrar lá em cima. Então vai ser assim, ó. Pronto. Aqui está o meu vetor resultante no centro. Então, aqui eu tenho o meu vetor resultante. E ele resulta, ou seja, ele é a soma do vetor A mais o vetor B. Pronto. Está aí aplicado a regra do paralelogramo. Harold. Alguma dúvida aqui, meninos, na forma de aplicar a regra do paralelogramo? Sim. Não. O professor tem uma dúvida aí, ele qual? Explica de novo. Não, né? Então, beleza. Para mim usar a regra do paralelogramo, eu só tenho que traçar as retas paralelas, ó. Aí quando você fala assim, pode explicar Do 3 vetor vezes, A, 2 vezes, eu não me paralelo irrito. ao Aí vetor B. você fala assim, Ou, realmente, pela terceira vez, se você explica de quiser novo, aí ele. redesenhar o vetor A aqui em cima, ó, só que paralelo, aqui embaixo. E o B, redesenhar ele, só que paralelo também. Certo? Então, beleza. Show. Eu redesenhei para ficar mais fácil, tá, pessoal? Mas, via de regra, isso daqui não é o vetor A e não é o vetor B. Via de regra, eu só desenho um segmento aqui, ó, paralelo, e outro segmento paralelo. E aí eu traço da origem dos vetores até a extremidade lá, e eu tenho o meu resultado. Pergunta valendo $5. Que isso? Se eu digo que o meu vetor A tem módulo igual a 2 e módulo do de B igual a 4, por exemplo, né? Só um exemplo. 2 e 4. Eu posso descobrir o módulo do meu vetor R só fazendo módulo é igual a módulo de 2 mais módulo de 4? Será que o módulo do meu vetor R vai ser 6? O que vocês acham? Não, né? Não vai ser. E aí é muita gente... Somou 2 mais 4. Aqui, ó. Isso só é a representação, Nossa, gente, vetorial. Lembrando que vetorial, um vetor tem direção, sentido e módulo. Então, quando eu somar os dois vetores, o vetor A
mais vetor B, eu vou ter como resultado o meu vetor R aqui no meio, certo? Esse vetor R, que está representado aqui, ó, e já que tem a setinha, ele tem direção, sentido e módulo. Qual é a direção dele? A direção é diagonal. Qual é o sentido? O sentido, ele aponta para cima. Ele está subindo aí, então. E qual é o módulo? E aí? Sim. Hum, E aí, é por isso que a gente fala que é a regra geral dos vetores. Porque o módulo, para calcular o módulo usando a regra do paralelogramo, é assim, ó. Módulo do vetor resultante vai ser R ao quadrado igual a o vetor A ao quadrado. Perceba que eu tirei a setinha de cima. Então, não estou tratando do vetor por inteiro. Eu estou falando só do módulo. Mais B ao quadrado, mais 2 vezes A, 2 vezes B, vezes o cosseno do ângulo formado. Caralho. Isso eu quero que vocês anotem. que isso, Eu vou criar mano? um pouquinho maior aqui. R Eu sabia que não era só uma A sominha. ao quadrado mais B ao quadrado. Então, A e B seriam os módulos dos vetores A e módulo do vetor B. Mais 2 vezes A, 2 vezes, vezes B, vezes o cosseno do ângulo. Eita porra. Por favor, Tira print copiem aí. isso daqui. Tirei o print, tirei o print. Tirem print, por favor, mas sai da frente, né, professor? O tamanho dessa fórmula. É maior do que o seu vetor, não é não? Dá pra diminuir esse negócio, ó. É, pô. Porque são mais de vezes que tem aí. Só uma que é difícil de descobrir. O R quadrado vai, acho que vai resolver tudo isso e depois vai passar pra raiz. Ô Pedro, Aí. explica o que é cosseno pro André. Eu não sei explicar. Eu sei o que é, mas eu não sei explicar. É o cosseno de um ângulo, deixa eu ver. É cosseno de um ângulo, né? Tipo, ângulo de 30 Beleza, né? 30 Então, graus. isso daqui, gente, Tem um é certo a valor. regra geral dos módulos. Isso é a regra geral. Então, se tu quiser saber a regra geral para calcular um módulo, é essa daqui, ó. Resultante ao quadrado é igual a vetor A ao quadrado mais vetor B ao quadrado mais 2 vezes o vetor A vezes o B vezes o cosseno do ângulo. O cosseno desse ângulo aqui, ó, que é a origem dos vetores. É pressão Tem que muito saber. Eu vou mostrar na prática como é que acontece isso daqui. Como é que eu faço para calcular. É o quê? O sol apareceu de novo. Faço ideia. Oh. Ah, não tem quando o professor travar, ô João Guilherme. Você manda isso daqui, ó. Acho melhor todo mundo abaixar o som do bot. Meu Deus. Então, eu vou escolher uns valores aí, para o vetor A e para o vetor B. Vou dizer que o vetor A ele vale 5 e o vetor B vale 7. Só escolher aleatório, tá? Geral tá lá, Então, o André. vetor A tem 5 unidades de tamanho, pode ser metros, pode ser centímetros, tanto faz, e o B tem 7. Como é que a gente aplica a regra geral dos vetores, do módulo dos vetores? Então, resultante ao quadrado é igual ao vetor A ao quadrado. Eu não disse que é 5, então vou colocar o 5 ao quadrado. Mais o B ao quadrado, mais 2 vezes 5 vezes 7, vezes o cosseno. Aí eu venho bem aqui e observo. O ângulo entre esses dois vetores é 60 graus. Então, vezes o cosseno de 60 graus. Já o Douglas tá passando de 30. Beleza?
E agora é só fazer. E agora é só fazer. 5 ao quadrado é Vai, vai. 25, mais 7 ao quadrado é 49, mais 2 vezes 5 vezes 10. Vamos lá, 2 vezes 5 é 10, vezes 70, vezes o cosseno de 60 graus. Gente, agora, como quem falou lá em cima, foi o João. O João falou, a gente precisa usar a geometria aqui. O cosseno de 60 graus, a gente tem que saber de cabeça. É isso aí. O seno, Aí tu olha o ângulo que é e tu tem que o decorar seno essa de 30 tabelinha. graus, a gente tem que saber de cabeça. Eu Então, andei pela no tabelinha Tarefas. da trigonometria, dos ângulos notáveis, Lembrei a agora. gente tem que saber de cabeça. Tá bom? Lá no caso seria 1/2. Aí tu Se vai não ali no for hoje, cosseno, na próxima 60, aula, eu vou mostrar pega para ali. vocês É só isso. colocar, substituir o valor. Eu Tem o vou mostrar para número vocês a decimal tabelinha, para também. quem ainda não pegou. Mas vamos lá. Cosseno de 60 Ah, graus hoje é é meio. meio-dia ou meio-dia em 50? Meio-dia, graças a Deus. Boa, Pedro. Então já posso. 70 vezes meio é 35. Graças a Nicole. Vou fazer logo, tá? Ah, já foi. R ao quadrado é igual a Oh, é 25 mais 49? 60, Saúde. 109. Que Deus te ajude. 109. E aí a gente Deus, tira. não Se aqui está o quadrado, gente, o que eu tenho que fazer? Aqui eu coloco a raiz, quadrado. um R ao quadrado. É de 3 ou e de no 2? 109, É de 3. jogo a raiz também. Corta, corta. Então, Para nós. o módulo do meu vetor R vai ser a raiz quadrada de 109. Qual a raiz quadrada de 109? Não tem. Patapimbas. Eu detesto quando está Se tu quebrado, quiser tirar a mano. raiz quadrada de 109, pode, tranquilo. Se tu não quiser deixar assim, cara, tranquilo também. É, professor. 109. Se não quiser deixar assim, deixa assim. Alguma dúvida, meninos? Não. Vai, que já Pode tinha- perguntar, essa é a hora. Não? Pô, então beleza. Vocês se garantem, então tá ótimo. Então, regra geral dos módulos, pessoal. Os módulos, a gente calcula como regra geral a regra do paralelogramo. Como é que é? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Deixa eu aumentar isso aqui. R minúsculo, tá? A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B e vezes a nossa trigonometria, o cosseno de 60. Vamos deixar aqui cosseno de 60 não, desculpa. O cosseno do ângulo. Muito bom. Cosseno do ângulo. Vou apagar aqui. Ele apaga com a mão? Ah, não, tem o paninho. Tem um paninho na mão dele. Beleza, vai descer. Mas não parece que a mão tá branca por causa do giz? Ô, mano, só sei que a câmera dele faz coisas magníficas, mano. Pronto. Regra, Não, regra mano, a geral. câmera dele captura o presente, passado e futuro, mano. Todo módulo que quiser encontrar, eu uso aqui, ó, a soma dos vetores dos módulos, claro, né? Isso é da regra do paralelogramo. Tem uma observação aqui. Então, uma observação. Lembra quando a gente fez aqui, ó, para retas perpendiculares? E aí que todo mundo fez na aula passada, que era, aqui eu tenho um vetor A, aqui eu tenho um vetor A e aqui eu tenho um vetor B, certo? E aí, se eu quisesse achar o resultante, eu só precisava deixar eles de uma forma seguida, que é basicamente a regra do paralelogramo, né? Olha aí, ó. E aí, deixar eles seguidos ou
fazer a regra do paralelograma. Então, a regra do polígono e a regra do paralelograma dá sempre o mesmo resultado. Aí tu escolhe qual tu vai querer fazer. E aí eu traço a minha resultante. E aí, como é que era a resultante aqui? Letra minúscula. Como é que é a resultante? A resultante, por ter formado um triângulo aqui, meninos, lembra que a gente fazia o teorema de Pitágoras? Resultante ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Resultante aí, ó. Então é a ao quadrado, r, né? A ao quadrado mais b ao quadrado. Essa regra aqui para um ângulo de 90 graus, pessoal, vem daqui, ó, da nossa regra geral. Por que vem daqui? Deixa eu colocar aqui para vocês, então. Para esses casos em que é perpendicular, as duas retas são perpendiculares, ou seja, forma 90 graus entre elas, a regra vai ficar r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de 90 graus. Só que, meninos, quanto que vale o cosseno de 90 graus? Não, João, não é 1. O cosseno de 90 graus, se tu fazer na calculadora aí, ó, vai dar 0. Então, essa parte aqui, ó, para essa regra aqui, quando é perpendicular, o cosseno de 90 graus dá 0. Então, se eu trocar isso aqui, cosseno de 90 graus por 0, vamos aí. Dá 0? Não. Então, tu tem que colocar... Na verdade, é assim, ó. Dá uma olhada na tua calculadora, se dá para tu ver aqui. Da forma que está calculando. Pode calcular em radianos ou pode calcular em graus. Coloca para calcular em graus. Cosseno, não sei se dá para ver, de 90. O cosseno de 90, não sei se dá para ver, é 0. É porque tu deu esse valor, porque tu, Pedro, porque tu colocou em radianos. Precisa colocar para graus. Quando a gente coloca para graus, vai dar esse 0 aqui, ó. Só se liga agora. 0 vezes b é 0. 0 vezes a também é 0. E 0 vezes 2 também é 0. É sendo que é 1. Muito bom, Vitória. Então, essa parte todinha aqui, gente, acaba zerando. Então, daquela minha regra geral, toda aquela parte depois do mais aqui, ó, acaba sendo fora. Sobra apenas r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Entendi. Que é a forma que a gente usa aqui. É por isso que a gente usa o teorema de Pitágoras. É porque da regra geral, toda aquela parte foi zerada. Sobrando só a ao quadrado mais b ao quadrado. Somente com 90 graus? Sim, somente com 90 graus. Ângulos diferentes de 90 graus, a gente vem para cá, para a regra geral. Beleza? Beleza, então. Show. Gente, se essa parte está de boas, né? Daqui a pouco a gente vai começar a professora usa o grau 89. Qual é a força resultante? E aí vai ter umas situações igual a essa. 10, Digamos 10. assim. 11, E 10. Rodrigo, estou empurrando um bloco. Isso. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Eu estou empurrando esse copo. Deixa eu só arrumar. Parece que ele pegou um Estou empurrando esse copo Isso, aqui seu próximo é aqui. com uma força para a nossa direita, né? E aí vem o João e o Pedro, vamos. O Pedro empurra com a força para a esquerda. E aí? Vai, Pedro. Se o João empurrar com mais força aí, ó, teoricamente ele ganha, né?
Então, para a gente descobrir qual é a força resultante nesse copo, Pedro é fraco. a gente vai fazer essas Opa, bom dia. somas vetoriais aqui, ó, que a gente está fazendo. Perfeito. Só que nesse caso que eu mostrei aqui é muito fácil, né? Só que às vezes os ângulos É, dobrador não da são tela tão que fáceis ele assim. quebra no meio. E aí a gente vem para a regra geral. Engraçado. Mais 3. O Guilherme tá concentrado. Ele se 89 graus, então, regra geral. 90, teorema de Pitágoras. sabia. 91 graus, regra geral. 90 graus, teorema de Pitágoras. Cosseno de 89. Pedro, tu me mutou? Ah, tá. Tá fazendo barulho ainda? Yes. Tá. Ah, Beleza, se essa 89, parte está de boas, então vamos para a nossa última parte. Essa última parte é que a gente chama de decomposição de vetores. Decomposição de vetores. Vou te mandar o grau. Gente, decomposição é separar os vetores. Como assim, né? Ele geralmente vai dar o cosseno. Digamos que eu tenho aqui, ó, um bloquinho sofrendo uma força de O Newton. 2.000. Oh, certo. 20 newtons na diagonal. Então, a força que ele está sofrendo aqui, ó, de 20 newtons na diagonal. Beleza. Se der pra eu botar pra ele, Mas quanto eu te vale um pergunto Newton? Professor, meninos, Ah, quanto de força esse bloquinho aqui está sofrendo para a direita na horizontal? Ou, meninos, quanto de força esse bloquinho está sofrendo para cima na vertical? hum. Como é que a gente vai descobrir isso? Então, a gente vai descobrir decompondo os vetores. Deixa eu te lembrar. Lembra que bem aqui desse lado tinha um vetor resultante na diagonal? Não. Então, ele tem esse nome de resultante porque ele resultou da soma de outros dois vetores. Mas eu falei que Um não. que estava na horizontal e outro que estava na vertical. Então, quando eu tenho o meu vetor resultante, como é que eu faço para separar ele novamente? Deixando ele na horizontal e na vertical, como era antes. Esse processo, então, para sair do vetor resultante e voltar para os seus componentes, que a gente chama de decomposição de vetores. Então, componente aqui, Agora muito bom. Ele ficou muito Componente. feliz, velho. Eu percebi. Ah, desculpa. eu posso ter uma componente na horizontal. Eu posso ter uma componente na horizontal, então, um componente na horizontal. E eu posso ter uma componente na vertical. Componente na vertical. Beleza, então tá aqui a minha componente. Essa que está deitada, ó, eu vou chamar de força na horizontal. E essa que está em pé, eu vou chamar de força na Oh, vertical. Beleza. Então tem uma força na horizontal, uma força na vertical. Daí as duas. Mas, professor, cadê o módulo delas? Né? Porque elas são vetores. Sua aula toda. Cadê o seu módulo? Tem. E o módulo, pessoal, a gente descobre a partir da decomposição. Professor, tem que ser rapidinho. Tá bom. Tá bom. Como é que a gente descobre o módulo desses vetores na horizontal e na vertical? Muito simples, pessoal. Para descobrir isso, eu tenho que saber o ângulo que eles estão formando com esse ângulo aqui na... Desculpa, com esse 90 meu vetor graus. resultante. Fala O que ângulo aqui não nos interessa, eu vou colocar aqui um ângulo qualquer θ. Tá? Porque eu quero só apresentar as equações para vocês. Como é que eu descubro o meu vetor na horizontal? Então, esse meu vetor na horizontal se chama FH. E o seu módulo vai ser o seguinte. FH será igual a F cosseno de θ. O FV, professor, que é a força na horizontal. Ah, já lembrei. Na como é que vertical. vai. FV é igual a F seno de θ. Então tá os dois aí.
Um na horizontal F cosseno de θ e o outro F seno de θ. Eita. Professor, mas se eu só jogar assim, fica ruim para me decorar. Qual é o macete que eu posso usar para decorar isso daqui? O maior macete que existe, pessoal, é eu mostrar como é que a gente chega nisso. Vai Mas comer a uma nossa frase, aula não? está acabando. E no exercício eu já vou mostrar. Então eu vou te ensinar um macete Exercício? que às vezes ele é mais útil. Porque às vezes tu olha, pô, eu já sei o que usar. Eu já sei que essa força está na horizontal. Então é F cosseno. Eu já sei que essa força está na vertical. Então é F seno. Eu só preciso saber um método de decorar isso daí e na hora de aplicar eu não vou ter problema. Então, qual é o método que Ele vai você pode passar outra usar para decorar isso tarefa. aqui? Pessoal, olha bem o ângulo aqui. O ângulo seria uma forma de cola que está colando o vetor resultante ao meu vetor que está na horizontal. Certo? Então, é como se tivesse o vetor resultante e o vetor na horizontal colados. E é por isso que eles se chamam, ó, FH, F colado, né? O cosseno de θ. Viu? Porque ele está colado por causa do ângulo. Esse método, cara, é infalível. Tu pode usar na hora de fazer questões que tu vai ver que, putz, tu não precisa mais sofrer. Quer dizer, tu não vai nem sofrer para decorar isso daqui. Na hora que eu ver, eu já sei como fazer. Olha o FV aqui, ó. O FV, tu pode prestar atenção que ele não tem ângulo. Desculpa. Que o ângulo que ele forma aqui, ó, ele não tem cola com o vetor resultante. Ele não tem cola, porque o ângulo está aqui embaixo e agora eu estou relacionando esses dois. Se ele não tem cola, é F sem cola ou seno de θ. Pronto. Decompus os meus vetores. O módulo, então, de FH vai ser F cosseno, porque ele está colado. E o módulo do FV é F seno de θ, porque ele está sem cola. Alguma dúvida, meninos? Ainda não. Poxa, ainda não. Então tá ótimo. Tá perfeito. Tá perfeito. Se não tem dúvida, então eu vou mostrar na prática como é que isso acontece. Eu não preciso nem deixar copiado, porque Pois tu já vai é, ele tá com lembrar. esse chamado. Exemplo.